Olá, meu nome é Paulo Santos e eu vou com você aqui neste tutorial do módulo laranja do Instituto Vocati. O módulo laranja é o primeiro de 5 módulos da série Discipulado Fator 18-19. Esse fator 18-19 nada mais é do que uma referência à passagem do final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, onde há a ordem do Senhor para a grande comissão, que é nada mais nada menos que fazer discípulo de todas as nações. Então essa série, ela completa, que chega até 4 anos, se for o caso, de acordo com a necessidade, e também não é sequencial, ela serve para fornecer recurso, material, conteúdo para poder fazer isso que o Senhor mandou. Ok. Então agora nós vamos falar sobre o propósito, a razão de alguém fazer esse material, estudar aqui cada um desses capítulos. Conhecer o propósito pelo qual Deus criou o homem é fundamental para todo ser humano. Esse é o tema de todo esse material, é a razão de nós estarmos estudando isso aqui. É conhecer o propósito pelo qual Deus criou o homem. Deixa isso bem claro para o seu aluno. Falando de alvos aqui agora, a nosso alvo principal é estabelecer uma cosmovisão cristã. O que é isso? Uma visão de mundo. Cosmovisão nada mais é do que uma visão de mundo, ajudando então o nosso discípulo a entender que após a conversão, nossa visão de mundo muda, por causa que a partir da conversão nós vamos começar a ver o mundo da forma como Deus diz que o mundo é. Então a ideia é qual que é o princípio do discipulado cristão, os ensinamentos mais básicos de Jesus Cristo e os fins almejados a partir das Escrituras Sagradas. Esse é o grande alvo como que a cosmovisão cristã. Ok, então agora vamos ver quais são os objetivos deste material. Uma lista simples, que é bem importante mais para você que está aqui como professor ou facilitador desse curso, para poder em certos momentos explicar do que se trata isso aqui, né? Tá bom? Então vamos lá. Definir o discipulado cristão, descrever o ensino de Jesus para o discipulado, destacar os recursos disponíveis à vida cristã plena, conhecer os privilégios e responsabilidades do cristão, incentivar o desenvolvimento das virtudes cristãs e discernir o plano de Deus para seu povo. Aqui agora a gente tem o que a gente chama de direcionadores. Na página 3 você vai achar essa tabela e ela serve para ajudar você, dar uma estudadinha nela, veja o que é proposto em cada um desses ícones e você vai ver que sempre à esquerda das páginas da sua apostila, você vai ver que tem esses símbolos. Se você, pelo menos num primeiro momento, você obedecer esses símbolos, você vai ver que tem uma ajuda muito importante para você que vai aplicar esse material lá. Ok. Então vamos entrando então no primeiro capítulo. Estou lá na página 4 com você. O que significa ser um cristão? Então o grande ponto aqui é por que estamos aqui? É muito importante que o seu discípulo entenda a razão de estar, de viver, de existir. As respostas mais importantes que você precisa trabalhar para ter relacionamento com Ele, com Deus, para ter a amizade, o amor dele e para saber que fomos criados por Ele. No capítulo 2, na página 6, a ideia é falando um pouco a respeito do pecado, errando o alvo. A tradução da palavra pecado lá na língua grega é errar o alvo. Então, qual é o problema do homem? Esse é o tema e a questão é descobrindo um pouco mais a respeito do pecado. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem. Depois do pecado, o homem enfrenta então duras consequências. Esse é o tema desta lição. E por fim, saber que o salário do pecado é a morte, a separação. Morte, separação de Deus. Ok, então agora no capítulo 3, a gente vai falar sobre qual é a solução. Está lá na página 9 da sua apostila. É bom que você se lembre que os capítulos de 1 até 4 são uma forma de reforço de tudo que ele já aprendeu na série evangelística ou tudo que ele já aprendeu sobre o Evangelho de Cristo, ok? Então, a única solução é através de Jesus e tem 4 pontos que devem ser trabalhados aqui. Jesus como o único caminho, aquele que cuidou do pecado que separava de Deus,
É necessário que o seu discípulo, mais uma vez, escreva o que ele pensa sobre isso para você poder ter um direcionamento sobre se ele já tomou essa decisão da forma correta. E, por último lugar, saber que Deus fez a parte dele restaurando a comunhão do seu discípulo com Deus. Okay, então, no capítulo 4, o que ele espera de nós, o que Deus espera que o seu discípulo, que a pessoa que você está evangelizando, faça após a compreensão do evangelho. A gente está falando aqui basicamente de arrependimento agora. Reconheça, ele não é a prioridade em sua vida, ou pelo menos não era ou não tem sido. Reconheça que há um plano divino para a sua salvação. Reconheça Jesus deu-se na cruz por seus pecados. E, por último lugar, receba pela fé a salvação que Deus oferece. Por isso é tão importante naquelas perguntas que o seu aluno, seu discípulo vai escrever sobre o que ele acha sobre tudo que ele está ouvindo. É aqui que então a gente vai ver o fruto disso. Ok. Então agora nós vamos para o capítulo 5, o que é ser um cristão, está lá na página 15, e agora a gente vai falar sobre o que é ser um cristão como base para tudo aquilo que vai ser dito e ensinado daqui para frente. Ser cristão, então, é relacionar-se em amor, que é obediência e compromisso com Jesus Cristo. 3 fatos fundamentais: quem é Jesus, o que ele fez e qual é a sua vontade. A partir daqui tudo vai ser construído em termos de ensino para o discipulado. O capítulo 6 é o compromisso intelectual, que está na página 17. O cristianismo não é um salto cego na fé. Ele é constituído por fatos históricos que influenciam a vida de milhões de pessoas dia após dia. Aqui é onde um pouco mais de perto vai ser tratado o tema quem é Jesus Cristo. Capítulo 7. Por que Jesus veio? A vinda de Jesus era necessária porque ninguém mais poderia fazer o que ele fez. Jesus tinha que vir em forma humana para se tornar semelhante a nós e para que ele pudesse também fazer um sacrifício apropriado no sentido de redenção da humanidade. É um bom momento aqui para pedir para o seu discípulo reescrever a sua declaração de fé. Esse é um momento importante, de novo, da apostila para conhecer o que está se passando no coração do seu discípulo. Capítulo 8. O compromisso emocional. As emoções são parte essencial da vida, mas nunca se relacione com Deus baseando-se apenas nelas, nas emoções. Não dependa das emoções, sim da palavra. Siga sempre o processo abaixo ou o processo ao lado. Em primeiro lugar, a palavra. O seu discípulo precisa aprender que a palavra é que é fiel e não muda. Em segundo lugar, ele deposita a fé dele, a confiança dele, em primeiro lugar, na palavra de Deus. Só depois é que entra a emoção. Agora, nesse capítulo 9, a gente vai falar sobre o compromisso volitivo, ou seja, a vontade humana. É crer e abrir-se para ter relacionamento com Cristo. A base da vontade é o crer e se abrir, confiar na palavra e na pessoa de Deus. Crer para ter os pecados perdoados. Crer para se tornar filho de Deus. E crer para ser salvo. O lugar da vontade humana é esse capítulo. Muito importante isso para o seu discípulo. O capítulo 10 fala do princípio da oração. Estou na página 26 agora. Assim como conversamos com os nossos amigos e familiares, orar é conversar com Deus. Orar acerca de tudo, sobre todos os assuntos. Orar especificamente sobre coisas que afetam a nossa vida diretamente. Orar sempre. Não há momento nem local apropriado. Há uma atitude, um desejo, uma a força de caminhada e de busca em direção a Deus. E por último lugar, orar é essencial ao nosso crescimento. Nosso discípulo precisa aprender que oração é apenas conversar com Deus. Capítulo 11, a gente vai falar sobre a comunhão. Deus e os homens. Estou lá na página 28 agora. Em uma fogueira, as chamas ardem melhor juntas. Assim, comunhão é viver com os que amam a Cristo. Esse exemplo sempre ele é fantástico e ele é muito bom como uma figura do que é a comunhão. Como viviam os primeiros cristãos, mostrando a comunhão que eles tinham.
depois dizer algumas razões para se integrar a uma vida na igreja. Ok. Agora, no capítulo 12, nós vamos falar sobre o testemunho cristão, que está lá na página 30. Uma testemunha conta aquilo que viu e ouviu. Então, qualquer cristão pode ser uma testemunha de Cristo. A ideia agora é preparar o meu discípulo para que ele dê testemunho, ele conte aquilo que Deus tem feito na vida dele. Esse testemunho, então, basicamente tem que ter aquilo que Deus fez de mais importante por ele. Claro, salvação, paz, reconciliação. Tem que também conter a ideia aqui nessa lição de que o que de mais importante você pode fazer por alguém, claro que é testemunhar de Cristo para ela. E por último lugar, por quem você quer fazer isso, já mostrando a importância de dar prioridade para as pessoas que estão mais próximas a ele. Capítulo 13. A obediência é o centro. Conhecer a palavra de Deus é essencial, mas de nada adianta se não a aplicarmos. Agora a ideia aqui é a obediência. Relacionar-se com Deus e sua vontade prioritariamente na palavra. A partir da palavra de Deus, todas as outras formas de relacionamento se estabelecem. Ter comunhão com Deus, orando e obedecendo. Testemunhar, contando a todos o que ele fez e o que ele faz. A obediência agora é o centro e testemunhar também é uma ordem do Senhor, que nada mais é do que o Mateus 28 e 29, 18 e 19 que nós acabamos de falar aqui. O capítulo 14, Andando no Espírito, vai falar agora a respeito da comunhão com Deus. A vida cristã ela é fácil e complicada ao mesmo tempo. Isto é porque ela é sobrenatural. Então a gente precisa de se exercitar em dois movimentos. O primeiro deles é o exalar. Exalar é a ideia de sempre confessar os pecados e manter a linha de comunicação com Deus perfeita. Por outro lado, tem a ideia de inalar, que é onde a gente se enche do perdão e da palavra. É um movimento espiritual entre se esvaziar das nossas coisas, das nossas vontades e até mesmo pecado, e se encher da vontade de Deus. O espírito conscientiza do pecado. Essa talvez seja o ponto mais importante entre uma coisa e outra. Capítulo 15, Conflito. Página 38. O conflito sempre existirá. A Bíblia diz isso. Mas por que assim? Por que isso? Qual a razão? O que causa o conflito na vida de todo ser humano e, é claro, do cristão também? O mundo, ou seja, o desejo da carne, dos olhos e de bens. Esse é um estudo importante, tem que fazer isso aqui com calma para nosso discípulo entender bem essa questão. Satanás, o leão faminto buscando a presa de que Pedro fala. E, em último lugar, a carne ou o eu. Ok, vamos para a página 41, então, capítulo 16, o lugar da fé. Fé significa confiar cegamente. Mas em que se baseia a fé? A fé se baseia no caráter de Deus e na sua palavra. Importante que o seu discípulo saiba disso. A fé é o centro do relacionamento com Deus, diz Hebreus capítulo 11. É preciso o seu discípulo aprender como é possível crescer na fé. Ele precisa saber quais são as consequências da ausência da fé. E, por último lugar, ele precisa de aprender que as ações de graças demonstram a fé que ele tem. Vamos falar agora sobre o batismo. O batismo não é um sacramento, ou seja, quem participa dele não recebe uma bênção ou um favor especial de Deus, porque é apenas obediência. Sim, o batismo é uma ordem. Tanto o batismo quanto a ceia são cerimônias que visualizam a fé que o discípulo de Jesus tem. Aqui a gente vai falar sobre o que é o batismo, como é o batismo e, principalmente, quem deve ser batizado. Esse é um momento muito importante porque começa a preparação do seu discípulo para o batismo. Esses três pontos, essas três questões aqui são fundamentais para ele poder prosseguir para o batismo dele. Capítulo 18, a gente vai falar sobre a ceia, está lá na página 47. Olha só que interessante. Jesus não instruiu seus discípulos a lembrar ou celebrar seu nascimento, mas sim a sua morte. A ceia é uma cerimônia bem simples. A ceia é uma lembrança da morte de Jesus, de acordo com o que é descrito em 1 Coríntios, no capítulo 11. A ceia
É um testemunho da morte e também da vinda dele. E a ceia, por quê, quem e como participar. Você vai ver que tem instruções bem importantes lá naquele capítulo de Coríntios a respeito dessas colocações. Por quê, quem e como participar. Muito bem. Com isso, nós chegamos aqui ao final desse tutorial. Eu gostaria de deixar esse versículo aqui com você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esse texto ele é escrito justamente no momento em que Paulo está ensinando como é que serão os dias finais da igreja e o momento em que, após a igreja, o que o mundo vai viver. Então é bem interessante que cada um de nós nos lembremos que o Senhor está conosco, esses tempos virão e o nosso trabalho, de fato, ele é visto, compreendido e recompensado pelo Senhor. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Instituto Vocati, você deve procurar nesse site aqui. Aqui tem o link para você. Você vai encontrar ainda muito material, tem muito recurso ainda para a família, para liderança, para discipulado, ainda outros materiais. Enfim, é um mundo que tem lá dentro o Instituto Vocati para você ainda aplicar e usar muito desses materiais na obra do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo tutorial aqui do Instituto Vocati. Deus te abençoe.